Na minha vida pessoal, eu tenho um pequeno hiperfoco que eu acho que eu nunca contei aqui no canal. E esse hiperfoco é em histórias, cantigas infantis. E eu sei que é um hiperfoco um pouco estranho, mas é que se vocês analisarem de uma forma um pouco aprofundada, toda historinha infantil tem um background muito pesado. A Bela Adormecida, a Branca de Neve e os Sete Anões. E existe uma que ela por si só não ficou famosa. Ela ficou mais famosa quando foi adaptada para um livro e depois filme. Eu tô falando de A Nova Mãe, o conto que inspirou a história de Coraline. Nesse conto, duas irmãs muito educadas passam a ser extremamente mal educadas com a mãe delas. Elas foram levadas ao erro por um estranho que prometeu algo que elas queriam muito. O que aconteceu é que a mãe delas avisou que se elas fossem mal educadas, ela iria embora e iria chamar a outra mãe pra ficar no lugar. E as meninas ignoraram. E bom, hora ou outra a mãe foi embora. E naquela noite, a outra mãe veio. Uma figura magra com roupas escuras, olhos de vidro e uma cauda de madeira. O som da cauda de madeira arrastando no chão indicava para as meninas que a outra mãe estava vindo. E na rua se via um pequeno brilho cada vez mais próximo, até que então a outra mãe chegou. E a sua aparência era tão amedrontadora que as meninas fugiram mata dentro pra nunca mais voltar, e a outra mãe se apossou da casa. À noite é possível ver um brilho vindo das frestas da janela, é o olho de vidro dela te observando de dentro pra fora. Esse, meus amigos, é o conto infantil mais assustador que eu já vi. Ele quer dar uma lição sobre modos e educação pras crianças. E isso aqui foi só um exemplo do meu hiperfoco. Isso porque nesse vídeo a gente vai ver uma versão de uma das cantigas mais famosas do mundo, e também aqui tem um dos backgrounds mais pesados. Meus amigos, Little Red Riding Hood, o Analog Horror vermelho. Essa nossa história começa da mesma forma que no conto original. A mãe da Chapeuzinho pede pra que ela leve uma cesta de doces pra vovó. A vovó tá muito doente. Nessa versão, a Chapeuzinho vai ficar um pouco relutante em levar essa cesta pra vovó. Até porque tá de noite lá fora e ela teria que fazer isso sozinha. Mas no fim ela acaba cedendo. Ela pega a cesta, uma lanterna e vai. Esse Analog Horror é completamente baseado em The Walten Files. Desde a forma de contar a história até o gráfico. Às vezes tem um trecho ou outro que fica meio zoado a animação, mas a gente releva. Eu vi muita gente aqui no canal pedindo a rodo sem parar essa história. As pessoas queriam ver esse tema virar vídeo, e eu tenho algumas coisas pra falar sobre isso. Uma história de terror da Chapeuzinho Vermelho funciona? É possível isso existir? Eu acho. Essa aqui funciona e é realmente boa? Eu não acho. Little Red Riding Hood tem os seus méritos sim, mas também tem muitos defeitos. Mas os dois que mais me incomodavam e ficavam me tirando dessa história o tempo inteiro eram muito escuro e muito gore. Essas duas coisas têm aos montes nesse Analog Horror, só que elas não agregam a nada. A escuridão não deixa a tua obra mais assustadora. E o gore não agrega, ainda mais se for gratuito. Sem sentido. Botar um bichinho todo destruído na tela não me assusta, me afasta. Enfim, durante a caminhada até a casa da vovó, a Chapeuzinho vai ficando cada vez mais nervosa. Afinal, ela tá sozinha numa floresta à noite. E também vão ter mais algumas coisas que vão deixar ela bem agitada enquanto ela anda. Conforme ela vai indo, ela começa a achar diversos corpos de animais sem vida. Contexto: nesse universo, os animais conseguem falar com os seres humanos. Eu tô falando isso porque em meio aos animais sem vida, ela vai achar um que ainda tá vivo, e ele vai conversar com ela. Um coelho avisa ela o que ele fez e que ela precisa fugir. O ele que foi referido nessa frase, obviamente, ao lobo mau. Outro contexto dentro do contexto. Esse Analog Horror possui alguns skips de tempo, e quando ele quer nos mostrar o mapa do caminho, digamos assim, ele é representado por isso, uma Chapeuzinho menos detalhada num cenário escuro. Sempre que isso aparecer, quer dizer que a Chapeuzinho tá andando. Só que agora, nesse nosso mapa, o lobo também aparece, e ele tá bem atrás da Chapeuzinho. Olhando pra aparência desse lobo, é que a gente encontra a principal inspiração em The Walten Files desse Analog Horror. Quer dizer, o lobo mau e o bom são praticamente iguais. E isso é ruim? Não, é só uma inspiração. Quando a Chapeuzinho nota que o lobo tá atrás dela, ela começa a conversar com ele. Ela tá bem assustada. E inicialmente o lobo não se mostra uma ameaça. Na verdade, essa é a única coisa que ele não quer parecer. No conto original, não é exatamente explicado por que o lobo mau quer se alimentar da vovó e da Chapeuzinho. Ele apenas quer e é isso. Mas nesse conto aqui, a gente vai ganhar um pequeno background nas entrelinhas. O lobo mau, assim como qualquer lobo da natureza, se alimenta de carne de outros animais. A gente pode ver que ele fez várias vítimas na volta da casa da Chapeuzinho, e ok, isso é natural, a gente tá falando de um predador, é um lobo. Mas nesse universo o lobo fala, e quando ele encontra a Chapeuzinho, ele resolve pedir uma informação. Aonde você está indo? A Chapeuzinho reluta um pouco em dizer, ela tá com medo, e ela não pode falar com estranhos, a mãe dela pediu isso pra ela antes dela sair. Mas o lobo vai conseguir seduzir ela pra fazer ela falar o que ela tá fazendo. Abre aspas. Eu tô indo na casa da minha vovó, ela tá muito doente. Isso era tudo que o lobo precisava saber. O lobo come animais, mas eu te pergunto, o que tem mais carne? Um coelho ou um ser humano? O lobo mau quer se alimentar da vovó porque ele é um lobo e ponto. É mais vantajoso pra ele, tem mais carne. Ele dá uma
Chapeuzinho nesse encontro justamente por acreditar que ela poderia levar ele a mais pessoas, mais comida. E como ela já tá indo pra casa da vovó, ele só se adiantou e foi na frente. A Chapeuzinho já tá indo pra lá de qualquer jeito. Quando o lobo chega na casa da vovó, ele bate na porta. E a vovó presume que era sua neta, afinal era ela que tava pra chegar. A vovó vai abrir a porta confiante, pra não encontrar nada, a não ser um rosto destacado no escuro, no melhor estilo Mandela Catalogue. Se vocês querem saber, a vovó vai com Deus aqui, sobrando apenas a Chapeuzinho, que sequer chegou na casa da vovó ainda. Durante a caminhada, ela solta alguns diálogos. Diálogos esses que deixam bem claro que ela tá preocupada. Ela notou que falar pra onde ela tava indo não era uma boa ideia. Eu preciso me apressar antes que algo aconteça com a minha vovó. Aquele lobo era assustador. Pra onde que ele foi? O lobo já tá atrás dela. E nessa parte eu quero fazer um adendo. A Chapeuzinho saiu de casa pra ir na casa da vovó. Ela se encontrou com o lobo. Nisso, o lobo foi até a casa da vovó, jantou a véia e voltou pra floresta. E a Chapeuzinho ainda tá na rua. Que pariu, Chapeuzinho. Que tivesse entregue a cesta pro lobo, então ele chegava lá primeiro. Continuando. Nessa parte vão ter alguns trechos que pra mim não fazem o menor sentido, tendo em vista que o lobo só queria se alimentar. Isso porque ele vai ficar fazendo altos ui medo com a Chapeuzinho enquanto ela ainda tá na floresta. Se ele tá aqui já, por que ele só não mata ela? Não sei. Eventualmente, depois de mocota, a Chapeuzinho chega na casa da vovó. Aleluia. O plano dela era entrar na casa da vovó pra se esconder do lobo. Mas a primeira coisa que ela nota de estranho é que a casa tava muito escura. E principalmente, a casa tava vazia. Enquanto ela tá na casa, ela vai ouvir batidas e sons vindos de fora. Em certo momento, quando ela passa a lanterna na janela, o lobo mau aparece, olhando de fora pra dentro. E essa cena me fez crer que o esquema do lobo não é só se alimentar. Ele queria assustar junto. O que não faz o menor sentido. Ser uma pessoa indefesa, sabendo que tem um predador solto por aí, é assustador por si só. E essa cena poderia fazer sentido. O lobo mau vigiando e tentando achar uma forma de entrar na casa pra se alimentar da Chapeuzinho. Essa cena faria sentido se o lobo não tivesse se encontrado com a Chapeuzinho do lado de fora agora há pouco. Ele tava literalmente atrás dela. Se o esquema do lobo não é só se alimentar, qual que é o esquema então? Pra que ele vai fazer o medo se ele só quer se alimentar? Entendem que não faz sentido o lobo querer fazer suspense se ele só quer se alimentar? Enfim. Eu preciso me esconder antes que ele me encontre. Eu espero que minha avó esteja atrás dessa porta. Essa porta era a porta de algum cômodo isolado da casa, escuro, e bem parecido com o final de A Casa Misteriosa, a Chapeuzinho encontra sua avó aqui, sem vida. E o lobo também tá aqui. E eu não faço a menor ideia de como ele entrou e tenho raiva de quem sabe. Como é de se esperar, a Chapeuzinho foi com Deus nessa casa junto com a sua avó. E a parte 1 termina com o lobo mau na espreita da casa da mãe da Chapeuzinho. Mãe essa que ainda estava esperando pela volta da filha. Esse Analogue Horror tem mais uma parte e um crossover ainda a se citar. Mas antes da gente ir, eu tenho algumas coisas pra falar. A ideia de que o lobo mau é um predador e que tanto a Chapeuzinho quanto a sua avó e os animais da floresta são vítimas é totalmente válida. Eu tenho medo de cachorro. Ficar cara a cara com um cachorro raivoso pra mim é mais assustador do que qualquer filme que eu possa ver por aí. Mas a partir do momento que o criador começa a fazer o lobo agir como um assassino genérico, essa história perdeu muito do seu brilho pra mim. Simplesmente porque perdeu o sentido. O lobo mau quer atacar o terreno. E ele poderia fazer isso. O ponto é que não faz sentido. E ainda por cima ficou meio ruim, na minha opinião. As partes de medo dessa história é basicamente cara distorcida, som alto e texto na tela. É uma fórmula genérica de se fazer Analogue Horror. Mas enfim, dito as partes que me incomodavam, vamos pra parte 2. Essa parte começa nos mostrando um aftermath. Tinha no total 3 pessoas vivendo naquela floresta. A Chapeuzinho, sua mãe e a vovó. Ambas as 3 se foram pelo lobo. E adivinha quem vai dar as caras agora? O Caçador, que também existe no conto original. Hansel é o seu nome. E, bom, ele ficou sabendo das coisas que o lobo havia feito porque a Chapeuzinho literalmente assombrou ele. Ela fica perguntando aonde ele tava quando tudo aconteceu. E, claro, ela pede pra ele agir em vingança. Hansel, agora, haja em minha vingança. Mate o lobo. O vídeo não vai nos contar quanto tempo se passou do primeiro vídeo pra esse. A gente não sabe quanto tempo faz desde o ataque até a chegada do caçador na floresta. O importante é que ele tá aqui. Abre aspas. Foram 3 mortes essa semana, além de vários outros animais. Com licença, quê? Por que o Hansel tá agindo como se ele estivesse lidando com um serial killer? Na melhor das hipóteses, esse local onde a história se passa é uma reserva. E o que tem em reservas? Animais selvagens e campistas. Campistas que ignoram avisos e o pior acontece. É triste, mas isso é mais comum do que vocês pensam. Levando em consideração isso, a gente pode assumir que em algum momento a Chapeuzinho, a vovó e a sua mãe foram avisadas pra sair de lá. Elas não saíram e um lobo pegou elas. Não tem necessidade do Hansel agir como se estivesse lidando com uma criatura bizarra. A missão do Hansel é óbvia. Dar um fim no lobo e vazar dali. Caminhando por lá, o Hansel encontra animais mortos e ele fica surpreso de ver eles. O Hansel é um caçador. Ele mata
animais. Por que tu tá surpreso de ver uma galinha gigante morta? Sei lá o que é isso aí. Vamos continuar. Assim como foi com a Chapeuzinho, uma das criaturas que sobreviveu ao ataque fala com o Hansel. Essa criatura diz que o lobo não é apenas um lobo. Segundo essa criaturinha, o lobo consegue guardar as almas de suas vítimas. Se o Hansel conseguisse dar um fim no lobo, todas aquelas vítimas seriam livres pro descanso eterno. Essa informação tá meio jogada, mas pelo menos explica como a Chapeuzinho conseguiu assombrar o caçador. Ah, e o lobo tá atrás dele. Mas quando ele olha, o lobo some. Ok. Durante a caminhada pela floresta, o caçador vai questionar a própria sanidade. Afinal, ele acabou de ver um animal falante, e isso criou uma grande pulga atrás da minha orelha. Seria essa floresta um local de animais falantes, e as pessoas que não são dela ficam surpresas em ver animais falantes? Quer dizer, o Hansel não é daqui. Ele teve que viajar pra chegar aqui, e ele ficou surpreso de ver um animal falante. Fica aí o questionamento. A primeira casa que o Hansel alcança é a casa da Chapeuzinho, onde morava ela e a mãe dela. E como um bom caçador, o Hansel entra armado. O Hansel vai vendo cada cômodo da casa, mas um cheiro de desgraça vai atrair ele pra um cômodo específico. Era nesse quarto que a mãe da Chapeuzinho tava, pelo menos o que sobrou dela. E antes de ir dessa pra melhor, a mãe da Chapeuzinho deixou uma carta. Carta essa que dá a entender que ela conseguiu se trancar por um tempo do lobo. Ela de alguma forma se barricou em casa, e enquanto o lobo tentava invadir, ela escreveu isso. Eu não sei por quanto tempo eu vou ficar escondida e eu sinto ele se aproximando. E você vai ser o próximo. O você da carta seria quem tá lendo ela, ou seja, o Hansel tá em apuros. Enquanto ele lia a carta, ele notou que tinha alguém observando ele da janela, e essa coisa era o lobo. O Hansel não é o tipo de personagem que fica de conversinha ou encarando. Ele logo dá um tiro no olho do lobo pela janela e o perde de vista. E esse momento de distração foi o suficiente pro lobo entrar na casa e retalhar o rosto do caçador. O caçador vai dar mais tiros na caixa torácica do lobo, região do peito para os leigos. Compre na loja do Coelho Rosa, o link tá na descrição. Mas mesmo tomando tiro no peito, isso não para o lobo. A criatura que o Hansel tinha encontrado deixou claro que aquele lobo é bem mais que um lobo. Talvez isso tenha algo a ver. Esses tiros que o Hansel acertou foram suficientes para levar o lobo pro lado de fora da casa. E essa foi a deixa pro caçador fugir. Mas durante a fuga pra casa da vovó, o lobo continuava na cola do caçador. Tanto o caçador quanto o lobo estavam extremamente machucados. Talvez seja por isso que eles ficaram por horas evitando a briga. Tanto que o foco do caçador mudou. Ele quer chegar na casa da vovó não só pra descobrir o que aconteceu, mas também pra se esconder. Ele tá procurando abrigo dentro da casa da vovó. Dentro da casa, o caçador vai barricar a porta. E diferente dos outros ataques, onde o lobo parecia muito mais cauteloso, agora ele bate na porta com a intenção de arrombar mesmo. E ouvir a porta batendo é o momento onde o lobo mais se mostra ameaçador. Ele batendo na porta é o momento mais ameaçador. Isso é pra vocês verem como esse análogo horror tá difícil. De repente, o lobo vai parar de bater na porta. Isso porque ele estourou a janela e entrou por ela, aparentemente. Ainda nessa mesma sala, o Hansel vai encontrar o corpo tanto da Chapeuzinho quanto da vovó. E eles estão bem feios. E bom, eu poderia dizer detalhadamente o que acontece na próxima cena, mas eu vou resumir numa frase só. O lobo... o Hansel. E é isso. O vídeo até tenta fazer um terrorzinho com bugs e mensagens estranhas na tela, mas eu não achei muito interessante, então é isso. O Hansel vai com Deus. Passado pro outro lado, o Hansel vai ter mais um diálogo com a Chapeuzinho. E nesse diálogo, ela enfatiza que ele não salvou elas. E graças a essa falha dele, ele não conseguiu acabar com o lobo, todos eles estão condenados a ficarem presos. A Chapeuzinho Vermelho é muito braba. Aparentemente, esse lobo realmente prende as almas de suas vítimas. Onde? Não sei. Pra quê? Não sei. Só sei que é assim. Até então, era esse o desfecho que a gente tinha pro Análogo Horror da Chapeuzinho Vermelho. Um final ruim, não ruim de qualidade, ruim de não foi final feliz. Isso até 4 semanas atrás. Lembram que eu falei no começo do vídeo que esse Análogo Horror tinha 2 capítulos e um crossover? Meus amigos, me digam qual outra cantiga infantil famosa que tem um lobo mau como antagonista. Tá na ponta da língua. Nesse vídeo, a gente vai de Chapeuzinho Vermelho direto pros 3 porquinhos. Assim como em Little Red Riding Hood, The Three Little Pigs começa do mesmo jeito, seguindo o conto original que o baseou. Era uma vez 3 porquinhos. Um dia, esses 3 porquinhos saíram da casa da mãe para construir as próprias casas. Nesse ponto da história, os 3 porquinhos já sabem da ameaça que o lobo mau é. E exatamente como no conto original, cada um constrói a casa de um material diferente. Um de madeira, a outra de palha e a outra de tijolos. Inclusive, a primeira aparição do lobo nesse vídeo é num formato mais cartoon. E nessa aparição, a gente já consegue ver os ferimentos causados pelo caçador, ou seja, estamos no mesmo universo com o mesmo lobo. O primeiro porco que a gente vai acompanhar é o que faz a casa de palha. No conto original, quando o lobo chega na casa de algum porquinho, ele desmontava a casa assoprando e o porco fugia para casa de um dos seus irmãos. Nesse aqui, nem dá tempo de fugir para casa do irmão. Quando o lobo chega na casa de palha, ele simplesmente dá cabo do porquinho proprietário da casa. E nessa parte é interessante que o Análogo Horror vai intercalar com a história original. Quando o lobo tira a vida do porco da casa de palha, o vídeo volta pro gráfico cartoon e a narradora narra a história original.
final, onde o lobo assopra a casa do porquinho e ele foge pro irmão. E mesmo a narradora vindo contar pra gente o que aconteceu de uma forma mais suavizada, o lobo só soprou a casa e o porquinho fugiu, a gente sabe que não foi isso que aconteceu. Essa foi uma sacada legal do criador, parabéns. O porquinho seguinte é o que faz a casa de madeira. E bom, como é de se esperar, à noite o pior acontece. Dessa vez, ao invés de apenas invadir a casa, o lobo vai tentar enganar o porquinho. Ele bate na porta, e quando o porco da casa pergunta quem é, uma voz misteriosa diz ser o seu irmão do lado de fora querendo entrar. Nisso, o lobo de dentro vai pedir uma confirmação. Se é você mesmo, aparece na janela. Tá óbvio que não é o irmão dele que tá ali. Então o que o lobo faz pra conseguir enganar o porco? Eu sou o irmão do porco, beleza? O lobo... e mostrou na janela. Tá, conseguiu entender o raciocínio? Do irmão dele, eu sou irmão. Entendeu? Conseguiu pegar? Isso obviamente não engana o porquinho, que também acaba do mesmo jeito que o irmão, saindo desse mundo de uma forma um pouco gráfica. E bom, nós vamos para o último irmão, o mais velho e mais esperto, o irmão que fez a casa de tijolos. Acredito eu que por ele ter feito uma casa de tijolos, ele é o que mais tem chance de sobreviver. Será? Lembra que a Chapeuzinho assombrou o caçador, pedindo para que ele desse um fim no lobo, para que todas as almas pudessem descansar? Pois então, essa missão agora é do último porquinho. Os irmãos vão falar com ele também. E eles sabem que aquele porquinho não tem chance de parar aquele lobo, a não ser que ele se desse um fim junto. O pedido dos irmãos é que o lobinho ateasse fogo na própria casa assim que o lobo entrasse. Essa era a maior chance que aquele porquinho tinha de conseguir finalmente devolver o descanso eterno para as almas que o lobo ceifou. De todos os porcos, esse é o único que não vai estar sorrindo durante o dia. Afinal, ele aceitou o fardo de ter que salvar os seus irmãos e todas aquelas almas. Ele sabe o que aguarda ele no fim do dia. Quando a noite chega, o lobo vai até a casa dele, e o último porco esperava ele com um galão de gasolina. O porco estava tão decidido do que ele ia fazer que ele sequer trancou a porta. Ele queria que o lobo entrasse. E quando o lobo entrou, ele o fez. Gente, vamos lá. Analog Horror da Chapeuzinho Vermelho. Vamos puxar o pensamento que eu trouxe lá no começo do vídeo. Uma história de terror da Chapeuzinho Vermelho que funciona. É possível isso existir? Eu acho. Essa aqui funcionou e é realmente boa? Eu não acho. Vocês devem ter notado que ao longo do vídeo eu tô bem relutante a me entregar pra essa história. Tem várias coisas que me tiram dela. Incongruências, coisas que simplesmente não são legais ou então que não fazem o menor sentido. E no final, quando o lobo a alma dele aparece, e ele diz que ele era esse espírito maligno porque uma bruxa fez isso com ele, e que agora, como ele iria queimar no inferno. E no final desse discurso, ele revela o nome da Chapeuzinho, Gretel. Gretel? Ok. No finzinho desse discurso, ele fala que a alma de geral realmente foi salva, menos a do Hansel. Ele foi pro inferno também. Talvez por ser um caçador, ele tirava a vida dos bichinhos assim como o lobo. Até faz sentido se tu parar pra pensar, afinal ele e o lobo fizeram a mesma coisa. Tanto a Chapeuzinho quanto a sua mãe e a vovó aparecem nessa cena, livres no céu. Agora, meus amigos, se preparem pro plot twist absurdo. Tem uma coisa que me deixou com uma pulga atrás da orelha desde o início dessa história. Por que a Chapeuzinho leva apenas doces pra vovó? Em diversas versões dessa história, a Chapeuzinho realmente leva doces pra vovó, mas seguido de pães ou até mesmo remédios, afinal ela tá doente. Por que nesse ela leva só doce? Uma coisa que me chamou a atenção também é que o nome da Chapeuzinho é Gretel. E eu fiquei pensando, Gretel, eu já ouvi esse nome. E eu também fiquei assim quando ouvi o nome do caçador, Hansel. Hansel e Gretel, Gretel e Hansel. Vocês podem achar que não, mas vocês conhecem esse nome. Quer dizer, Hansel e Gretel não, mas sim João e Maria. No idioma original, os nomes são Hansel e Gretel. A Chapeuzinho é Maria e o caçador é João. A Maria tava levando uma cesta cheia de doces pra vovó. No conto de João e Maria, eles são atraídos pra uma casa feita de doces de uma senhora, que mais tarde se mostra uma bruxa. Quando o lobo cita que foi amaldiçoado por uma bruxa. Sim, a gente tá pensando a mesma coisa. Muito provavelmente a vovozinho da Chapeuzinho Vermelho era a bruxa dos doces. Essa invertida me pegou tão desprevenido que, honestamente, esse Analog Horror inteiro é cheio de defeitos, incongruências e coisas sem nexo. Mas esse final, uma mera frase solta pelo lobo no pós-vida, fez valer a pena. Eu queria muito que o criador tivesse uma equipe pra trabalhar com ele e conseguir botar essa ideia pra fora da melhor forma possível. O cara conseguiu fazer uma releitura da história do lobo mau e expandir ela pra 3 contos diferentes. Eu adoraria ver um remake digno dessa obra. Little Red Riding Hood é um Analog Horror que poderia ter tido muito mais reconhecimento do que teve. Ele tem uma progressão lenta e às vezes até fica meio chato, mas eu recomendo que vocês assistam o material original. Vai que vocês pegam mais detalhes que eu. E por hoje é isso, meus amigos. Esse vídeo surgiu das sugestões de vocês. Então comenta, porque eu tô sempre olhando e transformando o que vocês falam em vídeo. E a gente se vê na semana que vem. Muito obrigado aos membros e a tu que tá vendo esse vídeo até aqui. O meu nome é Ipe e tchau.